E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica. Terça-feira é dia de História do Brasil, vocês sabem muito bem, e a gente está aí nessa toada, eu já falei isso, de estudar sobre constituições. Hoje a gente vai falar sobre a Constituição de 1946. Essa é a quinta Constituição do Brasil, a penúltima aí. A gente está na de 88, certo? Depois a gente vai ter ainda a de 67, que é da ditadura militar. Mas já se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, curtir esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história do Brasil, geral, filosofia, sociologia, muito conteúdo. A gente tem muito conteúdo mesmo, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Não me deixe de seguir na Twitch TV também, lá tem um canal de lives lá, bem pequenininho, de fato. Jogando videogame lá com a galera lá. Tô querendo definir datas, né, horários fixos, mas enfim, não deixe de me seguir lá também. Vamos só para explicar antes aqui, rapidinho, antes de eu passar a tela da Constituição para vocês. Essa Constituição foi feita já em início da República, do processo que a gente chama de República Populista ou República Democrática, que é após a queda da era Vargas, do governo Vargas, em 1945, com a Segunda Guerra Mundial e fim da ditadura do Estado Novo, a gente entra com uma nova Constituição que vai definir os rumos da democracia no Brasil. Essa democracia vai durar, então, de fins de 45, coloca aí, vai 46 na real, por conta da data da Constituição, até 64, quando a gente vai ter o golpe lá de 64, certo? Então essa Constituição ela vai durar aí 18 anos, né? 18 anos, é isso mesmo, gente? Enfim, é o famoso Sou de Humanas, né? Inclusive, o Getúlio Vargas governou o Brasil sobre essa Constituição, mas naquele governo de 51 a 54, que é o período populista de Vargas, né? Ela foi feita dentro do governo de Eurico Gaspar Dutra, então o primeiro presidente da República Democrática. E já antes de colocar, ainda é preciso então saber que a gente vai ter contrastes em relação à última Constituição que a gente estudou, que é de 38, mas mais do que contrastes, a gente também vai ter semelhanças com a outra Constituição que a gente estudou antes da de 38, que foi a de 34, aquela primeira da era Vargas, que definiu a República, o governo Vargas constitucional. Porque ela pega o modelo daquela Constituição. Essa Constituição, se eu tiver que dar um nome, a gente costuma chamar ela de Constituição Liberal, tá? Democrática e liberal. Ela, em alguns aspectos, ela parece com a de 34. Eu até, preparando essa aula e fazendo as anotações, eu abri a de 34 também para poder ver as semelhanças. Mas, bom, eu vou explicando isso. Vamos fazer aquela mágica agora do Pedro Renó. Opa, eu fui fazer a mágica do Pedro Renó aqui, abrindo aqui para vocês, acabei. Tá, agora sim, vambora. Tá aí. Vambora, gente. Então tá aqui, Constituição de 1946. No início, ela acho que é até um pouco mais rápida, se a gente for colocar. Tá aqui, ó, artigo 1º, os Estados Unidos do Brasil mantêm sob o regime representativo a federação e a república. Então é uma manutenção. Então significa que a gente não passou para a monarquia, a gente mantém um regime representativo, onde os nossos governantes serão representantes do povo, de alguma forma, não é o povo que vai fazer sua própria política, e a gente mantém a federação, a divisão entre estados no Brasil e o sistema, né, de república. Ok, tudo tranquilo aqui, né, gente? Bom, aí eu já passo aquela rapidão, né? Aqui, ó, esse ponto aqui já é um ponto que eu já achei diferenciação da Constituição de 34. Porque lá na de 34 fala, compete à União. Aí tudo isso aqui você vai ter, ou pelo menos a maioria, manter relações com os estados estrangeiros, com eles celebrar tratados e convenções, né, e por aí vai. Só que aqui, no 10 e no 9, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no 10 e no 9, no 10 e no 9. Parágrafo 10 e parágrafo 11, a gente tem estabelecer o Plano Nacional de Aviação, e o 11 diz manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Isso aqui não tinha na Constituição de 34, significa que a gente passou a ter um plano aéreo nacional, um plano de aviação.
Obviamente que conforme o tempo vai passando, a tecnologia, o Brasil adquire a tecnologia, a gente vai ter inclusive governos aqui que vão ser bem, tentativa de ser bem, questão bem moderna, né, de buscar um avanço, né, o desenvolvimentismo, né, então a gente vai ter isso, precisa ter esse plano de aviação. Em outras constituições a gente dizia que o Brasil tinha a obrigação de manter o monopólio do serviço de correio, agora o Correio Aéreo Nacional. Basta lembrar que, só colocar aqui para vocês, que já em fins da era Vargas, a gente vai ter, até antes, né, até um pouco antes, assim, em alguns aspectos, a gente vai ter a criação, inclusive, já de companhias aéreas no Brasil. Então, a gente vai ter a VASP, a Aviação Aérea de São Paulo, a gente vai ter a Varig, que a Aviação Aérea Rio-Grandense, certo? Que então significa que o Brasil passa a adquirir, os estados passam a adquirir empresas, companhias aéreas, então você precisa ter um plano, tá? Não é muito exorbitante ficar trazendo isso para você. Essa Constituição, por que eu estou falando isso? Ela se adequa ao atual, no momento, tá? Ela pega a Constituição de 34 e acrescenta, importante isso. Então vamos lá, gente. Então, onde eu achar o amarelo, vamos embora. Olha só, aqui eu achei um artigo 18, achei um ponto interessante para tratar para vocês, que não é nada de novo, mas é importante para colocar aqui, só para a gente destacar. Cada estado se regerá pela Constituição e pelas leis que adotar. Falar em viação aérea, companhia aérea, passando um avião ali. Cada estado se regerá pela Constituição e pelas leis que adotar. Ok, não sei se vocês sabem, dentro de uma república federativa, os estados têm constituições, certo? Então, estude. Às vezes você vai ter que fazer um concurso estadual, geralmente pede a Constituição estadual. A questão é que as nossas constituições estaduais, elas estão em quesito de importância, nem sei se é correto dizer isso, mas abaixo de uma nacional, certo? Diferente de alguns outros países. E pelas leis que adotaram. Observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Tem as constituições estaduais, mas observados os princípios nessa aqui que a gente está vendo. Então vamos lá. Aqui que é parágrafo, né? Parágrafo primeiro, eu tinha falado parágrafo lá atrás. Vamos lá. Aos estados se reservam todos os poderes que implícita ou explicitamente não lhes sejam vedados por essa Constituição. Tem os poderes que não são vedados por essa própria Constituição. Os estados proverão as necessidades do seu governo e de sua administração, cabendo à União prestar-lhe socorro em caso de calamidade pública, cabendo à União. 3. Mediante acordo com a União, os estados poderão encarregar funcionários federais na execução de leis e serviços estaduais ou de atos de decisões das suas autoridades. E, reciprocamente, a União poderá, em matéria de sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo as necessárias despesas. Vamos lá. O parágrafo 3 aqui que eu achei bem interessante trazer para vocês, principalmente, mediante acordo com a União, os estados poderão encarregar funcionários federais na execução de leis e serviços estaduais. Por que eu estou fazendo isso? Porque na Constituição de 38, se vocês assistiram essa aula, como é uma ditadura, lá a gente está falando do presidente colocar interventores. Aqui essa Constituição até tem pontos que fala de interventores, mas num outro sentido, não necessariamente no sentido autoritário, mas sim em caso de mediante socorro também, tem aspectos aqui. Mas aqui a gente está falando, está voltando para aquele conceito de não ser mais ditadura, né, de ser um conceito mais livre, inclusive dentro de uma república federativa, nos moldes brasileiros, tá bom? Ok, então. Então vamos passando aí, gente. Aqui a gente fala de tributos, tributação. Aqui, como a gente está pegando características gerais assim, para a gente não estar importando muito. Poder legislativo é algo que a gente sempre trabalha, né? O pessoal aí como é que chama? Do toque. Opa, faltou um pingo ali, ó. Eu não tenho toque não, tá? Eu faço isso por vocês. E ficou com a cor mais escura ali também. Enfim, gente, ó, vamos embora.
A gente está aqui, então, falando da seção das disposições preliminares do capítulo 2 do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, ok, que se compõe da Câmara dos Deputados e Câmara e Senado Federal, desde os tempos da Constituição de 1824, desde os tempos do Império. A eleição para deputados e senadores far-se-á simultaneamente em todo o país, não está especificando, desculpa, deixa eu tomar água aqui, essa eleição, a água está geladinha, não está especificando, mas eu já coloquei isso aqui para mostrar para vocês que tem processo eleitoral. Lembra que para Poder Legislativo na Constituição de 38 é voto indireto, não é eleição. Aqui está falando senadores e deputados em todo o país. Daqui a pouco a gente entra na questão do voto, tá? Ela geralmente fica lá na frente nos direitos e deveres, nas últimas sessões da Constituição. Aí aqui explica, né, o que você precisa para ser deputado, senador, assim como tem para presidente também ser brasileiro, estar no exercício dos direitos políticos, ser maior de 21 anos, para presidente aqui é 30 anos, enfim. Ó, aqui, ó. O voto será secreto nas eleições e nos casos estabelecidos nos artigos 45, parágrafo 2º e tal. Mas ainda não tem a questão dos direitos ao voto que a gente vai falar ainda nessa Constituição. Os deputados e os senadores são invioláveis no exercício do mandato por suas opiniões, palavras e votos. Tá, tudo bem. Então é preciso respeitar. Vamos lá. Peraí, eu vou colocando aqui, aí a gente já acho que eu vou chegar numa parte, aí eu falo mais disso para vocês. Vamos descer aqui, ó. A gente chega aqui no capítulo 3 do Poder Executivo, seção 1. Aqui é importante até mesmo para definir coisas da época. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, ok. Artigo 79. Substitui o presidente em caso de impedimento e sucede-lhe no de vaga o vice-presidente da República. Por que eu coloquei isso aqui? Porque vocês sabem que isso aconteceu em 1961, quando o presidente, o Jânio Quadros, ele tem aquele plano golpista, né? Ele renuncia ao seu mandato, então entra o João Goulart. Em tese entraria o João Goulart, mas não entrou. O Brasil virou uma república parlamentarista. Por todas as questões ideológicas que se tinha no período, o João Goulart foi impedido de exercer o mandato como presidente. Até 63, depois a gente teve um plebiscito, né, proposto pelo Leonel Brizola, e aí sim, quem virou naquele período... Primeiro, o Brasil virou uma república parlamentarista, com o primeiro-ministro, na maior parte do tempo, vai ser o Tancredo Neves. Então a gente está falando de um período onde a própria Constituição ela não foi seguida dentro da própria cadeira presidencial, dentro da questão da República. Parágrafo 1º. Em caso de impedimento ou vaga do presidente e do vice-presidente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso aí parece muito com a Constituição nossa atual, tá? Que tem bases. Artigo 81. O presidente e o vice-presidente da República serão eleitos simultaneamente em todo o país, 120 dias antes do termo do período presidencial. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que é importante? Porque a gente sempre costuma dizer... você sabia que naquele período você tinha eleição para presidente e eleição para vice-presidente? Não se montava chapas? Foi aí o que deu o famoso Jânio Quadros de um lado e como vice João Goulart? Então, são eleitos simultaneamente em todo o país. Então existe a eleição para presidente e a eleição para vice-presidente, tá bom? Então não se montavam chapas, né, que você compra o pacote, você vota no pacote ou na proposta. 82. O presidente e o vice-presidente da República exercerão o cargo por 5 anos, uma característica bem específica dessa Constituição. Os mandatos eram de 5 anos. É um pouco diferente do que a gente conhece hoje, ou na maior parte do período da história do Brasil, que eram de 4, que foi de 4 anos. Aqui eram 5 anos de mandato, tá? Então uma característica interessante, que é diferente. Ok? Então vamos lá. Descendo aí... A Constituição de 34, se não me engano, define 4 anos também, ao qual essa aqui é uma base, né?
Lá embaixo, vamos descendo mais, a gente chega, aqui porque fala a questão tributária também. Vamos lá. Aqui a parte que eu queria muito chegar aqui, que é a questão do voto. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Essa parte das Constituições geralmente tem, né? São muito parecidas. O que diferenciou muito essa Constituição da de 34 é também a grafia, né? A forma como são escritos, né? Não pode se alistar-se eleitores analfabetos. O voto para analfabeto, eu volto a lembrar que é a partir de 88, tá? Dessa nossa Constituição. 2. Os que não saibam exprimir-se na língua nacional, os que não falam português. 3. Os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos, os que perderam direitos políticos, foram cassados ou alguma coisa do tipo. Parágrafo único. Também não podem alistar-se eleitores às praças de pré, soldados rasos, salvo os aspirantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de ensino superior. As escolas de ensino superior. Aí sim, quando não é de escola de ensino superior, as outras constituições definiram isso também, né, se eu não me engano. Artigo 133. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos. A gente parou de discutir nesse conceito o sufrágio feminino aqui, tá? Foi uma discussão que foi feita lá na Constituição de 34. Aqui já é garantido, foi sucessivamente pelas próximas constituições, salvo as exceções previstas em lei, que são essas aí do artigo 132, analfabetos e tal. 134. O sufrágio é universal e direto. Você vai lá e vota. Homens e mulheres. O voto é secreto, agora definiu, né? Já tinha definido em alguns outros momentos, e fica assegurada a representação proporcional dos partidos políticos nacionais na forma que a lei estabelecer. Então, aí vai de acordo com a lei da época, o número de partidos, quantos representantes, quantos candidatos, por aí vai, certo? Olha só, são também inelegíveis, que não pode se eleger. Agora a gente está falando daqueles que podem ou não podem se eleger. Para presidente e vice-presidente da República. Eu marquei o A aqui para a gente só entender rapidão. O presidente que tem exercido o cargo por qualquer tempo, no período imediatamente anterior, então quer dizer que não tem reeleição. Lembrando que reeleição é a emenda constitucional de 1997, governo Fernando Henrique Cardoso. Eu sempre vou falar aqui, tá nos vídeos aqui, porque é importante lembrar. Essas aulas servem como... Ler a Constituição serve como uma aula de revisão, inclusive, para a gente estudar a história do Brasil. O vice-presidente que lhe tenha sucedido ou quem, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, o haja substituído. Ok, só para constar que não existia reeleição. Vamos lá. Dos direitos e das garantias individuais, é uma Constituição liberal, por isso que está lá no artigo 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 1º, todos são iguais perante a lei. Parágrafo 2º, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, isso tinha na Constituição de 34. 3º, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4º, a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. 5º, é livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um nos casos e na forma que a lei preceituar pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do poder público. Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem política e social ou de preceitos de raça ou de classe. Aqui, esse artigo, que é o artigo 141, ele tem uma coisa muito importante. 2 coisas. Primeiro, então a gente está saindo aí da ditadura, logicamente, certo? São 2 coisas que eu ia falar, uma só, na verdade, está saindo da ditadura,
Porém, dentro do período inicial que essa Constituição ficou em vigor, que ela foi promulgada, houve perseguição do próprio governo ao Partido Comunista Brasileiro, que foi colocado na ilegalidade dentro do governo Dutra, no período que essa Constituição foi feita, porque eles alegaram que estava subvertendo a ordem. Tá? Então esse é um ponto importante, que o fato de ter lei não significa nem que o poder público vai cumpri-la. Aí você fala, mas os comunistas queriam fazer revolução. Não estava rolando nenhum tipo de revolução socialista no Brasil, tá bom? Não estava. E como não está agora, tá bom? É importante que você saiba, a gente está falando pé no chão aqui dentro da historiografia, tá bom? Outra coisa que eu queria falar. A outra Constituição, se a gente for olhar a Constituição de 37, que é só para diferenciar, e até mesmo a de 34, acho que fala isso, eles sempre falam sobre a ordem, mas eles sempre definem um conceito de cidadão de bem, né? Eles não falam de cidadão de bem especificamente, mas falam dos bons costumes, né? O que essa Constituição acho que pouco fala. Não, na verdade não fala, ela é bem mais liberal do que a própria de 34, ela não define o que estiver contra os bons costumes, fechou? E aí? Tem mais um ponto que eu sei que eu queria trazer para vocês aqui e eu vou achar... Aqui, que acho que é o último ponto aqui, ó. Para diferenciar da de 38 mesmo, hein? Artigo 158. É reconhecido o direito de greve cujo exercício da lei, a lei regulará. 159. É livre associação profissional ou sindical, sendo regulados por lei a forma de sua constituição, a sua representação legal das convenções coletivas de trabalho e exercício de funções delegadas pelo poder público. Para diferenciar da Constituição do Estado Novo, a de 37, diz que greve é proibido, assim como o lockout também, como eu já expliquei para vocês, em linhas gerais. O lockout seria, então, quando o patronato ele tira o material porque o patronato está com algum interesse político em cima, então ele tira um material de trabalho dos seus próprios funcionários, eles que impedem, é uma greve... Não é greve, mas é um boicote promovido pelo patronato. E aqui diz que é livre associação, inclusive profissional ou sindical. A outra Constituição de 37 diz que é livre também, mas o sindicato tem que estar de acordo com o Estado. Vocês lembram disso? Lembrando que em 37, se esse sindicato estava de acordo com o Estado, aí a gente dá o nome, né, de peleguismo, né? Eles fugiam da luta, ficavam só ligados ao Estado, certo? Vou fazer aquela mágica aqui, ó, de novo aqui, ó, porque foi muito bacana fazer. Opa, puxei tudo aqui de novo. Opa, vamos lá. Sem corte, gente. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a próxima Constituição, eu diria que a próxima Constituição que a gente vai estudar então na semana que vem é talvez das mais obscuras do Brasil, que é a de 1967. Na verdade, obscura mesmo. E ela é também das menos conhecidas, porque os próprios atos institucionais ficaram mais famosos do que o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, né? Ficaram mais famosos do que a própria Constituição, certo? Mas ela é fruto de um próprio ato constitucional, que é o número 4, certo? Eu vou ficando por aqui, amo vocês, é de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!